Olá, seja muito bem-vindo à redação do Jornal Correio do Lago. Hoje aqui falando sobre saúde, trazendo uma personalidade aqui que todo mundo conhece, que é o Dr. Gabriel Margaff, que inclusive hoje o doutor teve aí foram 7 cirurgias só hoje ali no Santa Casa, e é sobre isso que a gente vai falar. Mas primeiro vamos dar as boas-vindas ao doutor. Doutor, muito obrigado pela sua presença, doutor Gabriel. É um prazer estar falando com o senhor e vamos falar de saúde, cirurgias, especialmente sobre cirurgias hoje, né? Boa tarde, Macedo, tudo bem? Eu que agradeço o convite de estar novamente aqui com vocês e poder estar falando aí sobre saúde do nosso município de Santa Helena. 7 cirurgias, o senhor deve estar extremamente cansado hoje. Conta um pouquinho como é que está funcionando essa questão de cirurgias aí no Hospital Santa Casa. Bom, da parte da cirurgia geral, a gente tem feito um trabalho muito bom. Tem uma equipe envolvida, toda estruturada, onde a gente está realmente desenvolvendo um trabalho dentro da área de cirurgia geral. É muito importante, né? Hoje, a gente basicamente não tem paciente em fila de espera para realizar a cirurgia, porque é um serviço que está funcionando. Toda semana a gente tem procedimentos. Hoje nós fizemos 7 cirurgias no hospital, dentro da especialidade de cirurgia geral, incluindo cirurgias de hérnia, hérnia inguinal, hérnia umbilical, tratamento para cirurgia de hemorroida e, inclusive, estamos fazendo cirurgias por vídeo laparoscópica pelo SUS. Uma interessante porque é uma inovação para Santa Helena, né? Sim, de fato é uma inovação. A gente já iniciou esse serviço no ano passado, quando o Hospital Miqueleto estava executando o serviço de cirurgia geral pelo SUS. Hoje, quem executa esse serviço é a Santa Casa. Então, a gente deu sequência, estamos realizando essa modalidade de cirurgia no hospital e, de fato, eu considero o maior avanço, a maior conquista aí para a saúde na parte do SUS no último ano. Doutor, o senhor tem, além de ser cirurgião geral, o senhor também tem várias outras especialidades. Uma delas é o aparelho digestivo, né? Isso, Macedo. Formação básica de um cirurgião é você se especializar em cirurgia geral, né? E eu optei por dar sequência nas minhas especialidades e fiz mais especialização em cirurgia do aparelho digestivo. E como muitos sabem, eu dei continuidade nessa especialidade e fui fazer cirurgia hepatobiliar e transplante de fígado. E eu trabalhei nessa área por 7 anos. É muito interessante falar sobre isso, porque muitas pessoas perguntam, mas Gabriel, você está trabalhando em Santa Helena agora e continua em Cascavel? Ano passado, depois que eu recebi o convite para participar da saúde pública de Santa Helena, operar os pacientes pelo SUS, eu tenho me dedicado todo o meu tempo, mais com a cirurgia geral mesmo, a cirurgia videolaparoscópica, que é o que a gente está desenvolvendo aqui, e também na parte da cirurgia digestiva. Hoje nós temos um ambulatório de doenças do aparelho digestivo no hospital, onde nós atendemos pacientes, por exemplo, um paciente cirrótico, né, que ele tem o diagnóstico de cirrose, ou que nós estamos fazendo o diagnóstico de cirrose, ele nos acompanha até o momento. Eu falo, não, agora é o momento de você transplantar, e esse paciente já vai encaminhado para um centro transplantador. Então, isso também é uma conquista muito grande, que é um paciente que está sendo atendido aqui e na hora exata ele vai ser encaminhado para o serviço especializado que realiza esse tratamento. Assim como nas outras especialidades, dentro da cirurgia digestiva, a gente também está com um número grande, uma incidência alta de diagnósticos de câncer do aparelho digestivo, por exemplo. E esse ambulatório, esse atendimento dentro da especialidade de cirurgia digestiva, aí você envolve paciente cirrótico, paciente com câncer do intestino, com câncer no estômago, com câncer de via biliar, né, entre outras doenças inflamatórias do trato digestivo. Ele é atendido aqui, ele recebe o diagnóstico aqui.
Hoje existe uma parceria muito grande, o Dani está trabalhando junto com a gente, ajudando a desenvolver nosso trabalho, e hoje a gente consegue fazer esse exame aqui em Santa Helena, seja uma colonoscopia, uma endoscopia, fazer uma tomografia para um estadiamento de um paciente com câncer de fígado, por exemplo, saber a hora certa de operar ele, e assim encaminhar, por mais que ele não seja operado aqui em Santa Helena, ele vai ter um encaminhamento mais rápido, ele já vai ter feito os exames necessários. Com certeza isso ajuda muito no tratamento do paciente e é fundamental para que a gente continue desenvolvendo a medicina aqui. E é um trabalho que Santa Helena, pode-se dizer que Santa Helena está inovando e muitas cidades não oferecem esse serviço, mas, doutor, esse processo todo, desde o momento que o senhor encaminha ou faz a cirurgia, como que foi o começo de tudo, de todo esse processo? Bom, hoje o paciente, para chegar para ser atendido por mim, por exemplo, ou pelas especialidades do hospital, ele é atendido primeiramente por um médico na unidade básica de saúde e esse médico vai encaminhar o paciente para nós. E aí a gente vai fazer a avaliação, vai decidir se é um caso cirúrgico, se eu tenho condições de realizar essa cirurgia aqui no Hospital de Santa Helena, porque a gente, por exemplo, se é um paciente que requer uma estrutura mais avançada, a gente encaminha. Se tem condições de operar aqui, nós vamos operar aqui. Então, inicialmente, esse paciente passa pelo médico da unidade básica de saúde, ele é encaminhado para nós. A partir do momento onde eu indico a cirurgia, ele vai passar pelo cardiologista, ele vai passar pelo anestesista. É um tratamento multidisciplinar. Né? Talvez antigamente, lá atrás, o médico atendia, não, você tem que operar. Mas eu preciso ver se teu coração está apto para suportar uma anestesia. O anestesista precisa te examinar para explicar o procedimento anestésico que ele vai realizar. E depois, quando tiver com todos os exames ok, esse paciente volta até o cirurgião para dar sequência no tratamento. Hoje tudo feito, então, com muita segurança, com muita tranquilidade, né? Com certeza. Hoje a medicina evoluiu muito, né? E isso serve para proteger o paciente, para deixar o procedimento de uma forma mais segura possível, né? Isso é uma pergunta interessante, né? Hoje a medicina evoluiu muito. Hoje um paciente vem consultar contigo, você não vai operar um apêndice fazendo um exame físico. Isso funcionava lá atrás. A gente não Certo. tinha todo o arsenal de diagnóstico que nós temos hoje. Então, o paciente quer saber o que ele tem. Ele fala, o que eu tenho, Gabriel? E aí a gente vai partir para uma série de exames para investigar as patologias, e esse é um dos motivos pelo qual a gente vê uma incidência muito alta, por exemplo, de diagnóstico de câncer. Não se via isso tanto antes. Por que isso está acontecendo? A população está envelhecendo. Esse é um fator importante que, inclusive, o envelhecimento da população é um reflexo de que a saúde do município está evoluindo também. E, além disso, a gente tem essa disponibilidade de exames hoje que propicia mais diagnósticos. Sem dúvida, é um avanço da medicina mesmo. Hoje você faz uma análise não pelo olhômetro, né? Mas por todo um processo de exames, de laboratoriais e de equipamentos eletrônicos que trazem um resultado para o médico, para você no caso, que podem te permitir fazer uma avaliação mais assertiva, né? Com certeza. Por exemplo, um paciente hoje que faz uma colonoscopia e tem um diagnóstico de câncer, a gente faz o exame de colonoscopia, faz a biópsia, junto a isso faz exames de sangue, que são marcadores tumorais que ajudam no prognóstico da doença para avaliar o tratamento desse paciente na sequência, e além disso faz exames de imagem para ver o estadiamento, se esse câncer está só no intestino, se esse câncer foi para o fígado, e assim a gente planeja o tratamento dele com uma segurança. Esse processo de realizar as 7 cirurgias num dia exige uma logística toda, né? Como é que funciona isso dentro do hospital? Eu entendo a tua pergunta, eu acho que para quem não é da área pode parecer talvez um pouco estranho, né? Mas são cirurgias de pequeno a médio porte, onde um procedimento dura aproximadamente
45 minutos a 1h30. Então, a gente passa o dia todo no centro cirúrgico, e o cirurgião é condicionado a isso, ele é treinado a isso, ele estudou para operar, e a gente passa o dia inteiro operando com uma equipe, né, com instrumentadores, com enfermeira, com anestesista. Então, é o nosso dia a dia mesmo, né? Claro que você não vai fazer 7 cirurgias de câncer, não vai fazer 7 transplantes seguidos. É um procedimento de um transplante que dura, vamos lá, cerca de 6 horas, uma cirurgia, e a captação de órgãos mais 4 horas, né? São procedimentos longos, claro que não é feito só em um médico, mas a gente é condicionado a realizar esse tipo de trabalho, desenvolver uma concentração para executar isso aí da melhor forma possível. E outra pergunta, essa é uma curiosidade, né? Como que é o processo de captação de órgão e até a finalização aí numa cirurgia? Assim, com certeza deve ser uma coisa muito, muito rápida, muito coordenada também, né? É uma pergunta muito interessante. Bom, eu acredito que muitos pacientes meus fazem essa pergunta. Hoje eu me desvinculei do serviço de transplante desde quando eu recebi o convite para desenvolver o serviço de cirurgia aqui no município de Santa Helena, que eu iniciei no ano passado no Hospital Miqueleto. Eu me desvinculei do transplante porque, de fato, ou eu trabalhava com o transplante, ou eu exercia meu trabalho como cirurgião geral e cirurgião do aparelho digestivo aqui em Santa Helena, porque estava ficando, assim, de fato, muito corrido. O trabalho exige uma dedicação enorme, com certeza é muito gratificante, mas a gente não O conseguia. senhor falou que são 6 horas em média para uma cirurgia? Sim, a cirurgia do transplante hepático, ela dura em média 6 horas do transplante. Mas antes de você realizar um transplante, você tem que ter o órgão para você fazer o transplante. Então, a equipe que realiza a captação de órgãos, basicamente sempre é a mesma equipe que transplanta esse órgão. Então, por exemplo, eu saía meia-noite para fazer uma captação em Francisco Beltrão e eu iniciava esse procedimento às 5 da manhã. A captação terminava por volta das 9, eu iniciava um transplante às 10 horas, 10h30, em Cascavel. Então, a gente operava por mais 6 horas. Geralmente é um procedimento que envolve 3 cirurgiões. Um fazendo a captação, junto com o enfermeiro, e mais 2 cirurgiões realizando a cirurgia no paciente que vai receber o órgão. Doutor Gabriel, e ainda uma última pergunta a respeito do transplante, né? Só para tirar essa dúvida. Há muita rejeição ou existe hoje um grande resultado positivo com relação ao transplante nessa área? O transplante se desenvolveu muito, principalmente com o avanço das drogas imunossupressoras, que fizeram com que o número, a incidência de rejeição diminuísse. Então, hoje, o transplante hepático tem aproximadamente 80-85% de sucesso. Muito bem. Muito bem. Voltando então para as cirurgias, doutor, aqui em Santa Helena. Em média aí, no mês, são quantas cirurgias? Bom, vamos lá. Uma pergunta interessante, né? Não sei te dizer um número exato, né? A gente iniciou, como eu te falei, o trabalho em julho, e na transição dos hospitais é normal que isso aconteça. A gente parou de fazer um pouco as cirurgias eletivas até que o serviço se organizasse, e em abril, por exemplo, nós voltamos com as cirurgias eletivas, e eu acredito que eu devo ter feito mais de 150 cirurgias até o momento. Essas cirurgias, doutor, elas são exclusivamente para munícipes ou vem pacientes de fora procurar pelo senhor? Pelo SUS, atualmente, a gente está fazendo apenas para os pacientes de Santa Helena. Doutor Gabriel, e as cirurgias de urgência, como é que estão funcionando hoje? Como é que são atendidas hoje em Santa Helena? Macedo, uma excelente pergunta. Eu acho que é interessante a gente falar sobre isso. Hoje nós temos 2 hospitais em Santa Helena, o Hospital Miqueleto e o Hospital Santa Casa. Foi desenvolvido esse projeto, esse trabalho, para que aumentasse o número de leitos e ampliasse, de fato, o serviço médico oferecido no município. No caso das cirurgias de urgência, por exemplo, o pronto-socorro do município está alocado no Hospital Miqueleto. Então, o paciente que tem uma dor abdominal aguda, uma dor que
se origina em um dia ou até mesmo em poucas horas, ele deve procurar o Hospital Miqueleto. Certo. E lá eles vão fazer os exames, vão avaliar esse paciente e vão dar um diagnóstico ou uma hipótese diagnóstica da possível patologia cirúrgica. E após esse suposto diagnóstico, eles vão encaminhar para o serviço referência de cirurgia, que no caso pode ser a Santa Casa de Santa Helena, que também pode ser o Hospital Bom Jesus de Toledo, a depender da complexidade do caso. Certo. Uma outra coisa, outra curiosidade que a gente vê, observa, é que eu tenho uma dor, eu vou até o hospital, mas a minha avaliação é de emergência. Eu como sentindo a dor, é de emergência. E às vezes isso. E a gente sabe que nos hospitais, no Miqueleto, existe uma equipe de triagem que vai fazer essa triagem e vai classificar essa informação como de urgência, como menos grave, enfim, existe um padrão ali dentro que se usa para classificar o tipo de paciente que está chegando, certo? É isso mesmo? Mas essa triagem é 100% eficiente hoje em Santa Helena ou existem falhas? Triagem realizada num pronto-socorro, ela sim tem que ser 100% eficiente, ela se inicia com o enfermeiro realizando a triagem. A dor é um sintoma subjetivo, mas a gente dentro de uma escala consegue fazer uma avaliação dela da melhor forma possível e realmente ela é utilizada como um critério de gravidade. Eu pergunto porque até chegar um paciente para uma cirurgia que seja de aparelho digestivo, até chegar nas suas mãos, que ela vai passar por toda essa triagem, né? Vai passar, por isso que a triagem tem que ser de fato resolutiva, né? Por exemplo, se eu tenho um paciente com diagnóstico de apendicite com 30 anos, ele vai ser recebido transferido para o Hospital Santa Casa e vai ser operado em Santa Helena. Se eu tenho um paciente de 65 anos com alguma doença no coração importante, uma cardiopatia importante, além de ter diabetes, por exemplo, com uma dor abdominal importante, ele fez uma angiotomografia e mostrou uma isquemia mesentérica. Esse paciente ele não pode vir até nós, porque eu não tenho condições de realizar esse tratamento em Santa Helena, porque eu vou precisar de uma UTI, eu vou precisar de um recurso dentro do centro cirúrgico para fazer uma cirurgia muito ampla, e, por exemplo, é uma colectomia. Então, ele deve ir para o hospital de referência. A isquemia mesentérica é um infarto do intestino. Então, assim como o coração, quando o coração infarta, a gente tem um tempo curto para agir, o intestino também. Muito bem, então conversamos hoje com o Dr. Gabriel Margaf, da Santa Casa, falando sobre as cirurgias que estão sendo realizadas no município, que é um grande avanço para Santa Helena, na verdade. Um trabalho desenvolvido pelo Dr. Gabriel, que com certeza, doutor, é maravilhoso poder saber que Santa Helena pode dispor desse serviço e que está em boas mãos, né? Obrigado novamente pelo convite, Macedo. Foi um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem. Então, as informações chegando para vocês aí hoje, falando sobre saúde, especialmente do aparelho digestivo, cirurgias que estão acontecendo no município, e você sabe onde procurar ajuda, e ajuda tem no município, e você tem essa informação hoje chegando através do jornal Correio do Lago. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.